Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos, instrução dos espíritos, no item dever-se-á por termo as provas do próximo. Você já ouviu alguém dizer que não deve ajudar uma pessoa em sofrimento porque aquele é o karma dela, ou ela está pagando o que deve? Muitas vezes usamos as leis espirituais para justificar a nossa própria indiferença. Mas será que é isso que a espiritualidade superior nos ensina? No estudo de hoje, vamos analisar uma mensagem poderosa do espírito bernardino, registrada em O Evangelho segundo o Espiritismo, que nos convoca a mudar radicalmente a nossa forma como enxergamos a dor do próximo. O convite de hoje é para que deixemos de ser juízes do passado alheio e passarmos a ser bálsamo para o presente de quem sofre. Se você quer entender por que a caridade deve estar acima de qualquer teoria sobre a expiação, acompanhe esse estudo conosco até o fim. Vamos juntos descobrir como substituir o mal pela paz. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo, quando possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? O que o autor aqui ele questiona é, uma vez que nós reencarnamos num planeta de provas e expiações, uma vez que nós temos um plano reencarnatório para pagar as nossas dívidas e passaremos por determinados sofrimentos, por determinadas provas, expiações, será que a gente pode amenizar o sofrimento do próximo? Ou será que a gente estaria atrapalhando os desígnios de Deus? Essa a pergunta que ele faz. E a ideia de que devemos deixar o outro sofrer para não interferir na justiça divina é um erro extremamente grave de interpretação. Nenhum de nós conhece os desígnios de Deus ou o cronograma exato das provas de alguém. Nós não sabemos se o sofrimento daquela pessoa deveria durar 10 anos ou se Deus determinou que ele deveria cessar hoje, justamente através da sua ajuda. Quando você se omite, você corre o risco de prolongar uma dor que a providência já desejava acabar. Pensa o seguinte: a sua ajuda é a sua própria prova. A situação de sofrimento do seu próximo funciona como um teste de caridade para você. Ou seja, se você ajuda, você está exercitando o amor e está cumprindo a lei da fraternidade. Se você se omite, você está demonstrando orgulho, você está demonstrando indiferença, falhando na sua própria evolução. Nós somos, na verdade, instrumentos de consolação e não de suplício. Deus não precisa de justiceiros humanos para aplicar punições. Ele precisa de servidores para espalhar o bem. Considerar-se no direito de deixar alguém sofrer é, segundo o texto, um ato de imenso orgulho, como se você estivesse revirando a arma na ferida. Você não precisa temer atrapalhar os planos de Deus. Se for indispensável que aquela pessoa passe por determinada experiência para o seu bem espiritual, a vontade do Senhor vai prevalecer, independentemente do que você faça. Porém, a sua intenção de ajudar será contada como um mérito para o seu espírito. Lembre-se que o dever de todo homem, especialmente o do espírita, é ser um agente de alívio. Devemos empregar todos os meios, os materiais, os morais, conselhos, para fazer cessar o mal. A caridade e o amor são as leis supremas que devem guiar nossas reações diante da dor alheia. Já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes
que estais na terra de expiação para concluirdes as vossas provas, e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros das dívidas que tendes a pagar. Esse pensamento, porém, provoca em certas pessoas reflexões que devem ser combatidas devido aos funestos efeitos que poderiam determinar. Bom, essa parte introdutória do texto, o nosso espírito bernardino, ele faz um alerta contra a má interpretação da lei da causa e efeito. Ele afirma que um pilar do espiritismo, né, está sendo mal interpretado. Por quê? A Terra é um mundo de expiações e provas. Então, as dificuldades atuais que todos nós passamos não são castigos arbitrários, mas consequências naturais de atos passados, dessa vida e de outras. Então, concluir que essas provas é necessário para o progresso do espírito, quitando débitos com a própria consciência e com a lei divina, é algo que está correto. Porém, Bernardino se preocupa com a lógica distorcida que algumas pessoas aplicam ao entenderem que o sofrimento é uma dívida. O risco é a criação de uma teologia da indiferença, com reflexões perigosas, do tipo: se ele está sofrendo, é porque ele deve. Se eu ajudar, eu vou estar atrapalhando o pagamento da dívida dele. Deus quer que ele sofra para aprender, então não farei nada. Está vendo que esse tipo de pensamento não condiz com as ideias espíritas? Então, o autor aqui ele classifica essas ideias como funestas, fatais, terríveis, por alguns motivos simples, né? Primeiro, para quem sofre. O sofrimento ele é agravado pelo abandono e pela falta de solidariedade, o que leva ao desespero e à revolta contra Deus. E também para quem observa. O indivíduo que se recusa a ajudar torna-se egoísta, orgulhoso, frio. Ele falha no mandamento maior: amai-vos uns aos outros. Então, Bernardino quer que nesse texto fique claro que o fato de o sofrimento ter uma causa justa, né, dívidas pretéritas, não retira de nós a obrigação de sermos caridosos. Saber que o próximo paga uma dívida não nos dá o direito de sermos cobradores. Muito pelo contrário, a nossa função é sermos advogados e os enfermeiros que auxiliam os devedores a atravessar o momento difícil com mais dignidade e menos dor. Ou seja, o texto nos diz que a lei de causa e efeito serve para entendermos a justiça de Deus, mas jamais justificar a nossa falta de amor. A expiação, ela é um mecanismo de aprendizado do outro, mas a caridade é o nosso mecanismo de evolução. Pensam alguns que, estando-se na terra para expiar, cumpre que a prova siga o seu curso. Outro há mesmo que vão até o ponto de julgar que não só nada devem fazer para as atenuar, mas que, ao contrário, devem contribuir para que elas sejam mais proveitosas, tornando-as mais vivas. Grande erro. Então veja que aqui o trecho de Bernardino ele está advertindo de forma severa contra a distorção moral do conceito da expiação. O autor ele identifica um raciocínio perigoso onde o conhecimento da justiça divina é usado como disfarce para a falta de caridade. O grande erro aqui reside em transformar uma doutrina de libertação e consolo, que é o Espiritismo, em uma ferramenta de indiferença, de dureza de coração.
O conhecimento da lei de causa e efeito deve nos tornar mais compassivo e nunca menos humano. Então ele vai dividir, né, essa má interpretação em 2 grupos. O primeiro, ele cita que aqueles que acreditam que o sofrimento é um resgate de vidas passadas e, no caso, intervir nesse sofrimento seria, de uma certa forma, atrapalhar o acerto das contas da pessoa com Deus. Onde é que está o erro aqui? Esse pensamento ele está ignorando que a caridade também é uma lei divina. Ao ver alguém sofrer e não ajudar, o indivíduo falha na sua própria prova de fraternidade. O sofrimento do outro é, para quem observa, um convite à ação, não à contemplação passiva. E o segundo grupo vai além. São aqueles que acreditam que o sofrimento purifica. Quanto mais intenso ele for, mais rápido o outro se limpará. Qual é o erro aqui? Isso, de uma certa forma, não passa de uma crueldade mascarada de religiosidade. Ninguém tem a autoridade de decidir a dose da dor que o próximo deve suportar. Agir assim é assumir o papel de carrasco, o que gera novos débitos espirituais para quem aumenta a dor alheia. Então, Bernardino ele questiona a arrogância de quem pensa conhecer o curso das provas. Na realidade, você não sabe se o plano de Deus para aquele sofredor era que a dor cessasse justamente através do seu auxílio. Então, quando você nega ajuda, você pode estar se opondo ao momento da misericórdia divina, que deveria agir através de você. Se todos estamos na terra para expiar, a atitude correta é a de pacientes que se ajudam mutuamente. O papel do ser humano é ser bálsamo, remédio, alívio. A justiça, a causa da dor, pertence a Deus. A consolação, o alívio da dor, pertence a nós. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até aonde têm elas de ir? E se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irás mais longe? Então veja que esse trecho, Bernardino, ele traz um argumento lógico e contundente contra o fatalismo e a indiferença. Ele utiliza a nossa própria ignorância sobre os planos de Deus para nos convocar à ação. O autor parte de uma verdade aceita. As provas têm um curso traçado por Deus. Entretanto, ele lança uma pergunta desafiadora: conheçais esse curso? O erro de muitas pessoas é agir como se soubessem exatamente o que Deus planejou para o outro. Ao dizer ele precisa passar por isso, a pessoa assume uma onisciência que não possui, usando um pretexto espiritual para esconder a falta de caridade. Bernardino sugere que o sofrimento não é infinito. Existe um ponto em que o Pai misericordioso diz ao sofrimento: não irás mais longe. E o ponto central aqui é: você pode ser o mensageiro desse basta. E se você chega à vida de alguém que sofre e tem os meios de ajudar, talvez você seja o instrumento escolhido pela previdência para encerrar aquele ciclo de dor. Se você se omite, está ignorando o sinal de Deus para que aquele sofrimento cesse. Então, o texto ele nos ensina que, diante da dor alheia, não devemos ser juízes do karma, mas sim aproveitadores de oportunidades de bem. Em vez de analisar o passado da pessoa para justificar a dor dela, devemos analisar o nosso presente para oferecer o alívio. A dúvida sobre o destino do outro deve ser resolvida sempre a favor da misericórdia. Na dúvida,
Se deve intervir ou não, a resposta é sempre ajude. A intenção de Deus é soberana, mas a nossa missão é o amor. Se Deus quer que a prova continue, ela vai continuar mesmo com a sua ajuda. O outro se sentirá consolado, embora a prova siga. Mas se Deus quer que ela acabe, ele espera que você seja a mão que socorra. Sabeis se a providência não vos escolheu não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a justiça abrirá. Então, esse trecho, Bernardino faz um convite a uma autorreflexão sobre o nosso papel no mundo. Ele combate a visão do ser humano como um fiscal da justiça alheia e propõe a missão de ser um agente de cura. Ele questiona a nossa tendência de julgar. Quando vemos alguém sofrendo, o ego muitas vezes sussurra: isso é justiça, ele está acolhendo o que plantou. E o texto adverte: é aquele que, ao omitir ou julgar, agrava a dor do outro. Quem age assim se torna cúmplice do sofrimento. Então, é função que a providência realmente espera de nós. Deus permite a prova, ele vai abrir a chaga, mas ele nos oferece a oportunidade de ser o remédio que ajuda a cicatrizar. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus que importa, que siga seu curso. Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Então veja que aqui o texto está nos orientando a trocar uma frase passiva por uma pergunta ativa. Não diga, é a justiça de Deus, deixa que siga seu curso. Essa frase é descrita como uma forma de preguiça moral, uma falta de caridade. Diga, então, quais meios Deus colocou ao meu alcance para ajudar. Aqui, a responsabilidade é assumida. Você deixa de ser um observador da dor para se tornar um facilitador do alívio. E Bernardino ainda utiliza a expressão Pai misericordioso para lembrar que Deus é misericordioso. Seus filhos também devem ser. Se você possui recursos, dinheiro, tempo, conhecimento ou apenas um ouvido atento, estes recursos não são seus por acaso. Eles são a fraternidade, as ferramentas que o Pai lhe emprestou para que você atue na suavização do sofrimento de outras pessoas. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência, resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento. Se não me deu a mim, também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Então veja que essa passagem, Bernardino está detalhando a metodologia da caridade, onde ele revela uma face oculta da lei de causa e efeito, a de que ajudar o outro é muitas vezes a forma de resgatarmos o nosso próprio passado. Aqui está a explicação detalhada de 3 pontos fundamentais, né? Ele cita aqui como se fosse uma tríplice forma de ajuda. Ele coloca à nossa disposição para servir e para intervir na dor do próximo, fazendo uma divisão do auxílio em 3 categorias complementares. A primeira são as consolações morais, que se refere ao apoio psicológico espiritual, é o ato de ouvir, de acolher, de dar um abraço ou uma palavra de esperança. Isso ajuda o outro a manter a sua saúde mental e a sua fé. A outra parte que ele cita é o amparo material, por meios da caridade prática, alimento, remédio, agasalho, auxílio financeiro ou técnico, é resolver a dor imediata do corpo
e das necessidades básicas, e por meios de conselhos, sendo o compartilhamento de sabedoria, ajuda a pessoa a entender a situação por um novo ângulo, permitindo que ela tome decisões melhores e saia do ciclo de sofrimento. Então, o objetivo dessa intervenção é o fortalecimento. Observe que Bernardino não diz que a ajuda serve apenas para tirar o problema, mas para ajudar o irmão a vencer a prova com mais energia, paciência e resignação. Mesmo que a prova continue, a sua ajuda muda a qualidade da experiência do outro. Você transforma um sofrimento desesperador em uma esperança de aprendizado suportável. E é esse ponto mais profundo do texto que Bernardino sugere que a oportunidade de ajudar pode ser uma prova ou uma expiação para nós mesmos. Talvez em vidas passadas tenhamos sido indiferentes, egoístas ou até causadores de dor. Deus, em sua misericórdia, coloca em nossas mãos o poder de deter o mal, de substituí-lo pela paz. Então, ao curar a ferida do outro, você está curando a sua própria negligência passada. Deter o mal alheio é o meio que você recebeu para provar que agora escolheu o caminho do bem. Então, o texto nos retira da posição de juízes e nos coloca na posição de investigadores do bem. Em vez de perguntar por que ele sofre, devemos perguntar quais ferramentas eu tenho hoje para aliviar o seu fardo. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações, e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Contra essa ideia deve revoltar-se todo homem de coração, principalmente todo espírita, porquanto este, melhor do que qualquer outro, deve compreender a extensão infinita da bondade de Deus. Deve o espírita estar compenetrado de que sua vida toda tem de ser um ato de amor e de devotamento, que faça ele o que fizer para se opor às decisões do Senhor, estas se cumprirão. Pode, portanto, sem receio, empregar todos os esforços por atenuar o amargor das expiações, certo, porém, de que só a Deus cabe detê-la ou prolongá-la, conforme julgar conveniente. Então veja que nesse texto, Bernardino consolida a ética da fraternidade e remove qualquer peso da consciência daquele que deseja ajudar. Ele foca na responsabilidade específica do espírita e da confiança na soberania divina. Ele é enfático: ninguém deve se ver como executor da justiça de Deus. Quando ele fala, nunca vos considereis instrumentos de tortura, ele está se referindo àqueles que, por omissão ou crueldade, permitem que outro sofra sob a justificativa de que é o resgate dele. Ele fala aqui, ó, contra essa ideia deve-se revoltar todo homem de coração. Ele está dizendo para a gente que qualquer pessoa com sentimentos nobres deve rejeitar essa ideia. Para o espírita, isso é ainda mais grave, pois ele tem o conhecimento da bondade divina. Portanto, deveria ser o primeiro a exemplificá-la. E o texto define a missão do cristão espírita da seguinte maneira: a sua vida deve ser um ato de amor e de devotamento. Isso significa que a nossa postura padrão diante da dor alheia nunca deve ser de análise teológica do porquê. Por que que o outro sofre? Mas sim a ação imediata para aliviar esse sofrimento. Esse é um ponto crucial para tranquilizar quem tem medo de intervir no karma alheio. Bernardino afirma que, se Deus decidiu
que uma prova é absolutamente necessária e ainda não deve cessar, ela vai continuar, não importa o quanto tentamos ajudar. Como a vontade de Deus é soberana e se cumprirá de qualquer forma, você pode, sem receio, empregar todo o esforço para ajudar. Se você conseguir aliviar a dor, é porque Deus permitiu. Se não conseguiu, a sua intenção de amor foi registrada como um progresso para você. O texto faz uma divisão clara de tarefas. Ao homem cabe o esforço máximo para atenuar o amargor, consolar e socorrer. A Deus cabe a decisão final sobre a duração da prova. Ou seja, não tente ser juiz, não tente ser algoz, executor das leis divinas. Seja apenas servidor da misericórdia. Não haveria imenso orgulho da parte do homem em considerar no direito de, por assim dizer, revirar a arma dentro da ferida, de aumentar a dose do veneno nas vísceras daquele que está sofrendo, sob o pretexto de que tal é a sua expiação? Ó, considerai-vos sempre como instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Então, nesse parágrafo final, Bernardino encerra sua instrução com uma advertência severa contra a arrogância espiritual e estabelece uma regra de ouro para a convivência humana. Ele utiliza metáforas impactantes para chocar a consciência do leitor e reforçar o dever da caridade. O autor define com imenso orgulho a atitude de quem se julga no direito de ser juiz do próximo. Revirar a arma da ferida ou armazenar a dose do veneno são figuras de linguagem para descrever a crueldade daqueles que, vendo alguém sofrer, ainda lançam julgamentos, críticas ou negam auxílio sob desculpa de que a expiação é dele. Bernardino, além de que usar a doutrina, a ideia da expiação para justificar a falta de compaixão, é uma perversão do ensinamento espiritual. Em contrapartida, a figura do carrasco, o autor nos dá a identidade clara. Devemos nos considerar instrumentos para fazer cessar o sofrimento. Não somos chamados para analisar se a pessoa merece ou não o alívio. Se a dor chegou até nós, nossa função é tentar removê-la ou abrandá-la. Então, o texto conclui com uma síntese poderosa: reconhecer que todos, sem exceção, estamos na Terra para expiar algo. Ninguém está em posição superior moral para julgar o outro. O esforço para abrandar a expiação alheia não é opcional, é um dever que segue a lei de amor e caridade. Se todos estão aqui para aprender e quitar débitos, a melhor forma de fazer isso é ajudando uns aos outros a carregar seus fardos. Bernardino transforma a visão da terra-prisão em terra-hospital. Em um hospital, os pacientes não aumentam a dor um dos outros por saberem que estão doentes. Eles se solidarizam. A mensagem final é que o conhecimento das leis espirituais deve nos tornar mais sensíveis e nunca mais frios.